Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de Goiás lá entre 1889 e 1930. Pensa num lugar. Um lugar enorme, quase como uma ilha isolada no meio do Brasil, que parecia parado no tempo, sabe? Enquanto o resto do país vivia um turbilhão de mudanças, Goiás continuava meio que esquecido. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Como a revolução finalmente bateu na porta desse estado e, mais importante, o que de fato mudou por lá. E essa história toda já nos joga direto na pergunta principal, né? O que acontece quando uma revolução acontece? Mas na vida real, no dia a dia das pessoas. As coisas continuam iguaizinhas? É esse contraste, sabe? Entre uma grande mudança política e a vida que segue como sempre. Esse é o ponto central do que a gente vai desvendar aqui. Então, vamos voltar no tempo. O ano é 1889. O Brasil, de repente, proclama a República. Acabou o Império! Parece uma coisa gigantesca, né? Uma virada de chave na história. Só que essa foi uma mudança que veio de cima para baixo, sabe? O povo mesmo não participou muito. E aí, em lugares super isolados como era Goiás na época, o barulho dessa mudança chegou bem, quase como um sussurro. E esse contraste fica super claro aqui, olha só. De um lado, a gente tinha a promessa de uma república moderna, federalismo, o fim da monarquia, toda aquela conversa. E do outro lado, a realidade nua e crua de Goiás. As velhas elites do campo, os donos de terra, eles só se adaptaram. Deram um jeitinho, mantiveram poder político e, no fim das contas, não teve nenhuma mudança drástica. O nome do governo mudou, mas quem mandava de verdade continuava sendo a mesma galera. Para entender por que nada mudou de verdade, a gente precisa entender quem mandava em Goiás. Era a terra dos coronéis. Mas o que era isso, afinal? Como esse poder todo funcionava na prática? O nome desse sistema era coronelismo. E o que isso significa? É bem simples, na verdade. Pensa num grande dono de terras, o tal do coronel. Ele não controlava só a economia da região. Ele controlava os votos, controlava a vida das pessoas, tudo isso numa base de troca de favores, de uma lealdade quase pessoal. Era um poder que ia muito além da prefeitura ou do governo, sabe? E o manual de instruções do coronel era super direto, por isso que funcionava tão bem. Primeiro passo, ser o dono da terra. Simples. Segundo passo, se você é dono da terra, você controla as pessoas que vivem e trabalham nela. E o terceiro passo, mais importante de todos para a política, é entregar os votos. O poder econômico virava poder político na hora. Uma coisa levava a outra, sem tirar nem pôr. E como era a vida nesse mundo então? Bom, a economia era basicamente gado e roça para sobreviver. A terra, claro, ficava concentrada na mão de pouquíssimas famílias, o famoso latifúndio. A sociedade era rural, cheia de hierarquia e, claro, super desigual. E na política? A imensa maioria das pessoas, principalmente os trabalhadores do campo, os analfabetos, eles não votavam, estavam completamente fora do jogo. Era um sistema fechado, feito para se manter exatamente como estava. Só que essa estrutura toda, por mais sólida que parecesse, não ia durar para sempre. Bem devagarinho começaram a surgir umas rachaduras nesse sistema. E o mais curioso é que o motor dessa mudança não veio da política, não. Os primeiros sinais de que algo estava mudando vieram, olha só, do crescimento de algumas cidades, como Anápolis, por exemplo. Esses pequenos centros urbanos viraram pontos de comércio, de administração e começaram a criar uma vida social que não girava em torno de uma única fazenda, de um único coronel. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa longa espera. Décadas depois da República, Goiás continuava isoladão. Aí, lá no comecinho de 1900, as cidades começam a crescer um pouquinho. Mas a grande virada, o que realmente quebrou o isolamento de vez, só chegou junto com os trilhos da ferrovia, já ali nos anos 10, anos 20. E o impacto disso foi imediato, foi gigante. Dá uma olhada. Antes da ferrovia, o comércio era quase nada. Depois, disparou. A ferrovia foi o que finalmente conectou Goiás com o resto do Brasil, começando a quebrar aquele isolamento econômico que definiu o estado. Com o Estado agora mais conectado e com todas essas pressões aumentando, a gente chega no ponto de ruptura. As crises que estavam acontecendo no resto do Brasil finalmente chegaram com força em Goiás. E aí, não teve jeito. O sistema antigo começou a desmoronar. A revolução estava vindo. Lá para o finalzinho dos anos 20, o sistema das oligarquias que sustentava os coronéis no Brasil inteiro já estava fazendo água. Crise econômica, crise política. A estrutura da República Velha estava toda abalada. O palco estava montado para uma grande mudança. E essa mudança veio com tudo em 1930. Uma revolução nacional liderada por Getúlio Vargas, que simplesmente derrubou a República Velha.
E isso não foi um evento qualquer, foi um divisor de águas na história do Brasil, que, claro, mudou completamente o jogo lá em Goiás também. Então, a grande questão é, o que de fato mudou? Essa tabela resume perfeitamente. Antes de 1930, quem governava era um coronel local eleito. O poder era todo fragmentado na mão das elites do campo. Depois de 30, o governante era um interventor, alguém nomeado pelo governo federal. O poder ficou centralizado lá no Rio de Janeiro e a força dominante passou a ser o governo nacional. Foi basicamente a troca de um poder local por um poder central, uma mudança política inegável. Então, vamos amarrar as pontas e pensar no legado dessa era. O poder político dos coronéis foi quebrado, mas o que ficou? E o que realmente foi embora para sempre? O resultado mais claro foi este. A Revolução de 30 quebrou o poder político dos coronéis, e isso foi fundamental, porque tirou da frente o principal obstáculo para modernizar o Estado. Abriu a porta para reformas e mais para frente até para a mudança da capital, que virou Goiânia. Mas essa citação aqui, ela resume a complexidade de tudo. A Primeira República em Goiás caracterizou-se mais por continuidades do que por rupturas, especialmente no campo econômico e social. O que isso quer dizer? Quer dizer que a política mudou sim, mas a base da sociedade, a economia, que dependia da terra, a concentração de riqueza, a desigualdade, isso tudo não some da noite para o dia. Essas estruturas são muito mais difíceis de mudar. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Os coronéis, como figura política, se foram, mas a base do mundo que eles criaram continuou ali. Então, como uma sociedade muda de verdade? Será que basta uma revolução política? Ou as mudanças precisam ser muito mais profundas na economia, na sociedade? É uma pergunta que ecoa até hoje, né? Quando a gente ainda vê sombras desse passado influenciando a política no Brasil. É uma reflexão que vale não só para a história de Goiás, mas para a história do país inteiro.